Olá, seja muito bem-vindo à nossa unidade 5 do curso Matemática para Administradores. Nesta unidade vamos estudar a derivada. A fonte de todo o material que você vai ver aqui é o nosso livro da disciplina, o nosso caderno Matemática para Administradores. Definição de derivada. Podemos dizer que a derivada é uma das grandes ideias do cálculo, e ela tem relação com a taxa de variação de uma função, que normalmente é representada por uma curva, e ela também se relaciona com a tangente dessa curva. Mais especificamente, podemos dizer que em cálculo, a derivada é a inclinação da reta tangente de uma curva em um determinado ponto dessa mesma curva, que representa uma função qualquer f de x. A derivada de uma função fx pode ser indicada por f' de x. Então, a gente representa uma das formas de representar a derivada é f' de x. Para a gente entender o que vem a ser derivada, primeiro a gente tem que entender o que é uma reta tangente e uma inclinação de uma reta. E para a gente entender o que é uma reta tangente, a gente precisa entender o que é uma reta secante. Então, o que vem a ser uma reta secante? Uma reta secante, e aí vocês podem lembrar do ensino médio, uma reta secante é uma reta que corta uma determinada curva. Tá? Nesse caso aqui, olha, essa representação gráfica dessa curva, nós temos uma secante, que é essa reta aqui, e ela corta essa curva em dois pontos, no ponto 3,9 e no ponto 1,1. 1,1, x igual a 1, y igual a 1. Como é que a gente calcula a inclinação dessa reta? A inclinação da reta, nesse caso aqui uma reta secante, vai ser y1 menos y2 dividido por x1 menos x2, ou seja, vai ser 9 menos 1 dividido por 3 menos 1. 9 menos 1 dá 8. 8 dividido por 2, que é 3 menos 1, dá 4. Então, a inclinação dessa reta secante é 4. Tudo bem, mas a gente disse que a inclinação da reta tangente é que seria a derivada. O que vem a ser a reta tangente? A reta tangente é aquela reta em que toca a curva somente em um ponto. Como é que eu consigo encontrar, então, essa inclinação da reta tangente? Se eu diminuir, aqui eu tenho a diferença entre esses pontos de 1 para 3, do menor valor em x é 1 e o maior é 3. Se eu diminuir aqui, olha, se eu sair inclinando essa reta, eu vou diminuindo esses valores, até que no limite que essa diferença ficar igual a zero, eu vou encontrar exatamente a inclinação da reta secante, que é exatamente a derivada. Mas, porém, se eu diminuir então essa diferença aqui de x1 e x2, ou seja, de 1 para 3, se eu diminuir essa diferença para zero, em zero ela não existe, porque eu não posso dividir nenhum valor por zero. Por isso que eu tenho que usar a noção de limite para encontrar a derivada. Ou seja, o que acontece quando diminuímos cada vez mais a distância entre x3 e x1? Essa reta vai inclinando e a gente vai diminuindo aqui essa diferença até que eu encontro a reta tangente e vou encontrar exatamente essa inclinação, que é a nossa derivada. Aqui é a reta tangente. E aí, como é que eu encontro essa inclinação dessa reta tangente? Graficamente, iria acontecer exatamente isso. Eu vou diminuindo essa diferença até que eu encontro a reta tangente. Então, eu teria que diminuir essa diferença entre x1 e x2 até que ele tendesse aqui a zero, ou seja, essa horizontal fosse zero. Quando a horizontal tende a zero, quando essa diferença tende a zero, é exatamente a nossa inclinação da reta, que seria exatamente a nossa derivada. A derivada de uma função y igual a f de x, ou f de x, no ponto x, f de x é definida como o limite quando essa diferença entre os dois pontos tende a zero, quando a horizontal tende a zero, de que f de x mais h, ou seja, da diferença zero, menos o valor original de f de x, ou seja, y mais h em função de x em função de x menos mais h, e menos f de x. Ou seja, y2 menos y1 dividido por essa diferença aqui que a gente chamou de h. A gente vai ver os cálculos mais detalhadamente à frente. A gente pode representar como f' de x, eu já falei. Y' também é uma outra forma de representar a derivada, no caso a primeira derivada, porque a gente também tem a segunda derivada. df de x dx ou simplesmente dy dx, derivada de y em relação a x. Vejamos esse exemplo. Encontre a taxa de variação instantânea, que é a nossa derivada para essa função aqui, ó, f de x igual a 5x mais 1 em x igual a 3, no ponto 3. Então, eu quero encontrar a derivada nesse ponto aqui. Qual é a taxa de variação instantânea, que é a nossa derivada? A gente vai ter, então, que a nossa derivada é o limite quando h
tende a zero, a diferença entre um ponto e outro tende a zero, de f de x mais h menos f de x. Ora, f de x mais h vai ser 5 vezes o quê? 5 vezes x. Ora, mas o f de x vai ser x mais h. 5 vezes x mais h. Mais 1. Menos f de x. F de x é 5x mais 1. Dividido por h. Eu posso, pela distributiva, fazer aqui, ó, 5x mais 5h mais 1. Menos 5x menos 1. Menos 5x menos 1 pela distributiva também. 5x menos 5x eu corto. Mais 1 menos 1 eu corto. Eu vou ficar 5h sobre h. Corto h com h. Limite vai ser de 5. Quando h tende a zero, vai ser 5. Então, exatamente a nossa primeira derivada vai ser igual a 5. A gente vai ver outros exemplos no próximo vídeo desta unidade. Bons estudos e até o próximo vídeo.